Bom dia, senhores. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 15 de abril, turma de segunda e quarta, C de manhã. Hoje a gente vai falar sobre elementos finitos, simulação, validação de projetos de modo virtual. É uma ferramenta que nos auxilia aí, principalmente na tomada de decisão. Quando você conversa com a maioria dos engenheiros, onde vem a insegurança de alguns engenheiros? É justamente ele constatar que aquela peça, componente, sistema que ele está desenvolvendo atenda à função do qual ele foi designado, né? De forma satisfatória, sem que quebre, sem que tenha alguma falha aí para que ocorra alguma falha, algum colapso, né? Uma catástrofe que a gente fala geralmente. Então, o método de elementos finitos ele é um processo de validação de projetos, onde, a grosso modo, a gente vai dividir o nosso componente numa malha e vai determinar a ele pontos de fixação, pontos de carregamento, ou podemos falar assim, de concentração de tensão, de aplicação de uma força, né? Essa força ela pode ser estática, pode ser dinâmica, pode ser uma vibração, pode ser um fluxo de ar, tem vários métodos a gente simular isso. Conforme vai andando, a gente vai mostrando para vocês. E aí você consegue ver características de comportamento do seu componente em função desses estímulos externos. E com isso você prever possíveis falhas. O primeiro grande paradigma de elementos finitos no software, que muitos falam, né, muitos comentam assim, um software jamais ele vai te mostrar onde a peça quebra. Ele jamais vai romper a peça. Ele vai te mostrar onde tem a maior concentração de tensão, como essa tensão ela se distribui ao longo da peça, e cabe você, o engenheiro, analisar e colocar os parâmetros de satisfatório, não satisfatório, promover as alterações a fim de adequar o seu projeto a esta aplicação. Ok? Então vamos começar a mostrar aí, demonstrando o nosso sistema. Primeiramente, né, o método de elementos finitos, o MEF aí, né, o FEMEA, que muitos chamam, né, que vem lá do inglês, é um procedimento numérico, né, de cálculos para determinar soluções aproximadas de problemas e de valores sobre o contorno de equações diferenciais. Só que essas equações elas são feitas de forma automática dentro do software. O método de elementos finitos substitui o domínio de um problema em partes, né? Ele divide, subdivide, né? Em malhas, etapas, em partes, e determinando isso como elementos finitos, né? Denominados elementos finitos. Nessa imagem aqui, podemos observar, por exemplo, a grosso modo, como isso é aplicado. Por exemplo, se você olhar aqui uma peça, provavelmente essa peça tem aqui as marcações, a gente consegue identificar inicialmente que ela está presa por esses dois furos. Pode ser uma peça parafusada, uma peça encaixada, isso aí depende do processo. E ela está recebendo um carregamento aqui nessa parte frontal dela. Temos aqui o sentido do carregamento. Nessa imagem não demonstra para a gente qual é o tamanho da peça, não mostra o material, não mostra nada, mostra apenas a direção da força, também não fala de quanto é esse carregamento. Então ele só mostra para a gente a geometria, onde ela está engastada ou está presa, engaste é um termo que a gente usa, aonde está sendo aplicada a força, e tem essa tabelinha aqui do lado. Essa tabelinha, ela mostra para a gente a análise em cada ponto. Qual que é a nossa análise? A gente vai ver dentro dessa peça como que a energia, em função da fixação e do carregamento, é distribuída dentro da peça. Como ela teoricamente flambaria, né? Se deformaria, se mexeria e seria o carregamento dentro dela. Então isso é mostrado para a gente de uma forma coloração, né? A parte azul onde tem as menores concentrações de tensão e a parte vermelha aqui onde tem a maior concentração de tensão. Nessa análise prévia que está sendo feita aqui, não mostra que a peça rompeu. Jamais ele vai mostrar isso, mas ele vai mostrar em alguns casos a linha de limite, o limite de ruptura dela e aonde um ponto ultrapassou o limite de escoamento do material, né?
Se ele ultrapassa o limite de escoamento, cabe entender que ali ele vai romper a força naquele ponto, seja uma força de compressão ou de tração, está excedendo os limites de resistência do material. Já já mostro para vocês. Para facilitar a aula e entendimento de vocês dessa forma remota também, coloquei um link aí de um vídeo no YouTube, então você clicando nele lá, ele vai abrir para vocês. Esse vídeo aqui é um tutorial aí aberto, tá? Que o cara apresenta lá a sequência de simulação. Logicamente, a gente vai mostrar isso para vocês hoje, mas fica aí uma outra fonte de estudo para vocês, tá? Essa aula, novamente, lembrando, ela está gravada, ela está sendo gravada, está disponível para vocês lá na ferramenta Aulas do Unifor Online, beleza? Aqui tem um vídeo de possíveis simulações. Não necessariamente todas elas são válidas ou respeitam algumas características de aplicação, mas são feitas de forma virtual. Tá? Qual que é o intuito delas? É analisar o sistema, o mecanismo, o conjunto, né, de montagem em função do seu funcionamento. Qual seria o seu comportamento em função de estímulos, em função das características de aplicação dos carregamentos, cargas que ele estará submetido à vida útil dele de trabalho. Ok? Todas as simulações são feitas dentro do SolidWorks. Logicamente, cada uma delas tem uma aplicação variada distinta. Cabe a gente a fazer elas. Dá para fazer? Dá. Só que vão aparecer alguns parâmetros que a gente vai discutir aqui ao longo da nossa disciplina, ao longo da nossa aula. Aí, por exemplo, uma bolsa térmica, né, uma bolsa de água aí, ó, onde está a concentração de pressão, né, quando ela está inflada. É até interessante essa bolsa. Vocês podem parecer, mas essas bolsas são pequenininhas, né, são aquelas minúsculas. Já visitei algumas fazendas aqui no Ceará e Rio Grande do Norte de produção de melão e melancia, e eles estocam água em bolsas dessa que chegam a 1 milhão de litros, 550 mil litros. Então são bolsas, às vezes, do tamanho do campo de um campo de futebol, que chega aqui no centro dela, aqui, uma altura de 2 metros ou 2,5 metros, né? E são bolsas justamente para armazenamento de água, em terrenos, em ambientes planos, lógico. E ela tem várias vantagens em relação à caixa d'água, por exemplo, que não tem processo de evaporação, não tem perdas para o meio, ela é isolada. E é fácil de transporte, eles enrolam ela e transportam no veículo, e muitas vezes ela é montada ou formada lá, fundida, né, unida as peças lá no próprio campo, montadas. Então são bolsas aí que existem para armazenamento de água. Então eu trouxe essa simulação para vocês observarem. Aqui é como se fosse uma simulação de um túnel de vento, o comportamento aí de um fluxo de ar em cima de uma geometria. Ele está usando aí um caminhão, um carro como simulação, né? Então, é uma possibilidade que tem dentro do software, dá para a gente fazer essa análise. Tem várias análises, várias possibilidades, né? Como se comporta ali a pressão, o arraste de ar dentro desse sistema. Logicamente, para a gente fazer isso, requer um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de empenho e familiarização com o software, tá? Temos outro aqui, um carregamento de um tanque, um caminhão-tanque, caso eles não tenham aquela chicana que a gente chama, né, que são aquelas barreiras internas que fazem a divisão do tanque. Não é divisão, é apenas para barreira corta-ondas, como chamam, né, a chapa corta-onda, na verdade, tecnicamente é o nome de chicana. E qual seria o comportamento do fluido dentro do tanque, do caminhão se deslocando, e com as barreiras corta-onda ali, né? Então você tem uma estabilidade ali do fluxo dentro em relação ao movimento do caminhão. Tudo isso são prototipagens virtuais, são simulações feitas a fim de prever a real situação, né? Prever o resultado do projeto de forma mais segura. Então, digamos, vamos pensar aqui o exemplo desse caminhão. Se o cara fizer o projeto inicial lá dele sem as barreiras, quando ele for andar com esse caminhão, muitos motoristas de caminhão-pipa, se vocês perguntarem a algum deles, quem tiver conhecimento, eles vão falar que não andam com caminhão com meio tanque, porque o balanço da água, do fluido lá dentro, desestabiliza o veículo. Pode chegar até a tombar muitas vezes. E isso é inibido pelas chicanas, né, que são essas barreiras montadas. Mas quantas chicanas? Qual o tamanho dela? Qual a vazão entre elas? Né? A possibilidade de passar de fluido? Geometria. Aqui ele está vendo só o sentido, né,
deslocamento do caminhão, mas lateralmente, se ele fizer uma curva, se tudo for para um lado ao mesmo tempo, e aí, como seria o resultado? Então, ou seja, você consegue simular isso e prever de forma virtual. E com isso vem uma das primeiras grandes vantagens que a gente fala dentro desse sistema, que é justamente o ganho de tempo, né? Primeiramente, com familiarização, é uma simulação simples, você consegue fazer ela lá no seu posto de trabalho, apenas com a ferramenta de trabalho SolidWorks, por exemplo, né? Com isso, você ganha o que ali? Análise, possibilidade de variações de simulação, né? Você vai ver lá como o objeto ele se comporta no mundo real, como ele vai se comportar em função daqueles estímulos, daquelas caracterizações que ele vai estar submetido. Logicamente, isso o software ele não entende de início, tá, pessoal? Uma das grandes desvantagens que leva a esse sistema, primeiramente, ele só é válido se o projetista, o engenheiro, fazer corretamente as configurações da simulação. O que são configurações? Ele não pode falar que a peça é fixa de qualquer forma, que o carregamento ele é feito de qualquer forma. Você tem que respeitar os parâmetros reais da peça. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, nós temos o comportamento ali de uma engrenagem em relação a um eixo, né? Então, eu tenho que mostrar aonde ficaria a fixação dessa peça no eixo de forma correta, na superfície correta, travamento pela chaveta, por exemplo, se tem algum parafuso de pressão, e aonde está sendo feito o carregamento, né, aqui nos dentes da engrenagem, qual o sentido desse carregamento, qual a intensidade dele, a frequência talvez dele. E aí sim ele vai calcular lá por as equações diferenciais qual seria a distribuição dessa energia ao longo da peça. Você fazendo um engaste de forma errada ou não similar à realidade, e a aplicação da força também não similar à realidade, a sua resposta também não vai ser similar à realidade. Então, ou seja, para ele se comportar como um objeto no mundo real, você tem que colocar as fixações e aplicações de força conforme o mundo real. Como ele se deforma quando sujeito a esses forças, a esses carregamentos, né? Como eles vibram quando excitados, quando eles se estimulam, né? Quando estimulados, como eles se comportam ali. Quão quente eles se tornam quando aquecidos. Então, por exemplo, nosso companheiro aí de aula, o Levi, ele faz parte de um grupo lá, trabalhar no Núcleo de Tecnologia de Combustão, no NTC, ministrado lá pelo nosso professor Fulano. E lá você tem condutividade térmica, então você tem como simular a condutividade térmica de um elemento, né? Como o calor vai se propagar nele. Logicamente, você tem que configurar o seu material com a condutividade térmica correta, geometria, qual é a fonte oriunda, né, do calor, tudo isso, né? Aquelas constantes térmicas lá de um material. E com isso você consegue simular como esse fluido ele vai deslocar, o calor vai se deslocar dentro dele, né? Que campo magnético eles geram quando a corrente elétrica passa por ele. Você tem simulações também de campo elétrico, campo magnético. Não cai muito na nossa área, mas é possível de você simular. Na verdade, né? Simular. Por exemplo, você pega alguns cabos que tem aquele fio por fora, aquela malha por fora, né? Chamam de cabo blindado. Aquela blindagem, aquela malha por fora, nada mais é para evitar que ocorra interferência eletromagnética dentro dos cabos, né? Geralmente são cabos de dados, de informações, e você consegue simular isso através de softwares, tá? Para representar essas questões, devemos considerar a geometria, propriedades mecânicas do material, composição, vamos lá, princípios de funcionamento, princípios de montagem, né? Restrições de montagem, restrições de posicionamento. Então, tudo isso está relacionado ao sucesso da simulação. A simulação ela pode ser falsa ou não agregar valor nenhum se ela não for corretamente referenciada. Então, nós temos aqui, por exemplo, um conjunto biela e pistão, né? Ele está fazendo aqui uma simulação prendendo a biela onde ela estaria fixa ao eixo do virabrequim, por exemplo, e aqui recebendo a pressão da combustão, né, da explosão ali do motor. Ele está fazendo essa simulação. Se ele aplicasse um carregamento talvez lateral aqui na biela, pode ser um carregamento que não exista e mostre um comportamento não real do componente. Ou seja, você tem que analisar ele da forma correta, tá?
Elementos finitos consiste num método numérico genérico para a solução de equações matemáticas diferenciais que descrevem os fenômenos físicos da engenharia. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, através dessas equações, a gente pode determinar a tensão de uma estrutura sujeita a um carregamento, que é uma das nossas simulações. A distribuição de temperatura em um motor, por exemplo, né? Distribuição térmica. O escoamento de fluidos em dutos. Semestre passado, a gente teve um aluno que fez um trabalho muito interessante, e ele estava agregado ao trabalho dele, né, ao trabalho real dele. Vou trazer, muitos de vocês devem conhecer, podem ter visto ele feito esse trabalho aí, vocês têm contato com diversos alunos na universidade, mas foi bem interessante, porque foi o comportamento de um coletor de admissão, de um UTV, para a distribuição do ar dentro do fluxo do motor. Então, por exemplo, tem gente que quer fazer lá a caracterização, quer fazer uma implementação de potência, né, no seu motor, e troca lá o coletor de admissão por uma admissão maior, e, ou seja, você tem uma tubulação de entrada do fluxo de ar, e esse fluxo de ar tem que ser distribuído, lá no caso, eram em 3 coletores de admissão, 3 canais de admissão, né, que era um motor de 3 cilindros. Então, teoricamente, o correto seria o quê? Esse fluxo de entrada ser distribuído homogeneamente dentro das 3 tubulações. Só que cada uma delas está posicionada de forma distinta e tem uma distância distinta em relação à conexão de entrada. Consequentemente, você tem que pensar na melhor geometria para distribuir esse fluxo. Se você não tiver o fluxo de ar combustível, ali no caso da admissão do motor, igual para as 3 câmaras, você não vai ter a eficiência de combustão nas 3 câmaras similares. E o trabalho dele foi justamente isso. Ele fez lá qual era a geometria, tinha um coletor que você comprava de mercado, a gente desenhou ele desenhou, simulou, viu que o fluxo não era igualmente distribuído, e aí ele propôs alterações, ou a entrada do fluxo, ou algumas barreiras internas, né, para ajudar na distribuição desse fluxo, e com isso otimizar a eficiência de funcionamento do sistema dele. Então, ele usou o princípio aqui de escoamento de fluidos em dutos, né? Temos aí o campo eletromagnético de uma fonte, campo de um motor elétrico. Então, ou seja, são simulações possíveis de você virtualizar e testar o seu equipamento antes do que ele chegue ao mercado de forma real, né? Aí, permitir a simulação e simular a maior parte dos fenômenos físicos da engenharia de forma genérica, com poucas hipóteses simplificadas. Simulações que podem ser realizadas dentro do nosso software, né? Dentro do SolidWorks que a gente usa. Análise estática linear, pequenas deformações, também não linear, com grandes deformações. Isso aqui é o que a gente mais trabalha. Análises dinâmicas, resposta a um estímulo, a uma frequência, né? O motor girando, vibração, como ela se propaga dentro de um sistema. Ressonância, cálculos de carga e flambagem, a gente também faz. E análise de fadiga. Essa análise de fadiga tem um aluno trabalhando no TCC em cima disso, né? Qual é o comportamento de uma estrutura metálica, de um gerador, por exemplo, em função do regime de trabalho dele. Aí temos aqui, né? Isso aqui é a parte estrutural. Temos a parte de condução de calor, linear, não linear, permanente e transiente, né? Análise do campo acústico, escoamento de fluidos e campos magnéticos, como a gente mostrou anteriormente. E aí, como que funciona isso dentro do software? Primeiramente, a gente tem que ter o nosso componente desenhado. Pessoal, existem diversas formas de você simular. Você pode simular o seu componente de forma individual ou você pode simular a sua montagem. Qual que é a diferença de um e do outro? Quanto mais componentes e mais peças, mais restrições e também mais recurso de máquina. Infelizmente, nossos computadores eles talvez não sejam capazes ou tenham capacidade para uma simulação tão complexa. Eles não são softwares dedicados apenas à simulação. Para vocês terem uma noção, na minha época de estudante, a gente usava lá alguns softwares para simulação e a gente fazia a simulação de um mero componente. Naquela época a gente tinha computadores 256, né, de processamento, e a gente colocava na sexta-feira ele para simular e quando chegava na segunda-feira rezava para dar certo, não ter tido nenhum problema durante o fim de semana, e chegava lá, estava lá a nossa resposta da simulação. Às vezes demorava 24, 48 horas para ele simular uma peça. Então a gente tinha que pensar muito bem quais eram os parâmetros, né, as configurações lá, as geometrias, para a gente poder simular. E às vezes a gente chegava na segunda-feira, estava lá um
um erro, quando você via, tinha ocorrido um desligamento elétrico da rede, teve uma oscilação do computador, ou deu um errozinho lá que a gente esqueceu de configurar, e no meio do processamento ele pediu uma informação, a gente não inseriu e não terminava. Então, às vezes a gente colocava de um dia para o outro, muitas vezes no fim de semana, né, de uma sexta-feira para pegar na segunda. Ou seja, o problema central de elementos finitos é a fragmentação de um objeto em diversos elementos. Ele vai transformar esses objetos numa malha, como se fossem ligações químicas, parece. Você define quantos pontos, ou qual o tamanho dessas malhas dentro do seu elemento. E ele vai calcular a tensão, né, que gera de uma malha para outra. Essa tensão ela pode ser de tração ou de compressão, numa mesma peça. Numa mesma peça eu posso ter uma região lá, se eu estou dobrando uma chapa, essa parte de cima dela aqui está recebendo uma compressão. Essa parte de baixo, uma tração, né, um estiramento, um alongamento. Então eu tenho a parte de tração, a parte de compressão. O argumento básico é que, com as dimensões dos elementos finitos a malha, né, quanto menos o tamanho das arestas, maior será o número de pontos analisados. Então, eu posso pegar uma peça, dividir ela em arestas de, por exemplo, 5 milímetros. Ao longo de toda a peça, ele vai gerar malhas desse tamanho. Se eu colocar de 1 milímetro, ele vai fazer 5 vezes mais número de pontos, né? Consequentemente, 5 vezes mais processamento de dados, pontos para ele processar, cálculos para ele realizar. Algoritmos sofisticados foram desenvolvidos para ferramentas fragmentar objetos de forma arbitrária, né? Retângulos, triângulos, geometrias complexas, a fim de proceder à análise de moto pelo método de von Mises, que é justamente esse, análise de tração, análise de comportamento de cada linha dessa de ligação da malha. Tá? Quem não conhece von Mises é esse senhor simpático aqui, ó, foi um economista, né, teórico de nacionalidade austríaca, conhecido principalmente pelo seu trabalho no campo de praxeologia, estudo dedutivo das ações de escolhas humanas. Interessante, né? Tem aqui a definição aí de praxeologia, né? Estudo de fatores que levam as pessoas a atingir seus propósitos. Trata-se de uma ciência de teoria geral de ação humana, né? Então, o estresse de von Mises é um valor usado para determinar um determinado é complexo, né? Para determinar uma composição de um material cederá ou irá à fratura, né? Cederá à ruptura, usando principalmente materiais dúcteis, como metais. O critério de rendimento de von Mises afirma que a tensão de von Mises de um material sobre o carregamento for igual ou superior ao limite de escoamento do mesmo, o material sob tensão, que é dificilmente determinar de forma experimental. Tá? Então, na realidade, dificilmente a gente vai conseguir simular isso. Porque, na realidade, a gente vai ver lá o material se deformar e flambar, a gente não consegue interpretar quais são os pontos que estão concentrando as maiores tensões, né? Ou seja, de forma virtual a gente consegue fazer isso. E aí vem uma grande característica dentro dessa parte de simulação, que é justamente onde muitas simulações não são válidas ou não condizem com a realidade. Todo problema de análise de elementos finitos envolve uma sequência de passos para a solução. São 3 passos. A gente considera 70% desses passos é o pré-processamento. O que é o pré-processamento? É você trazer todas as informações que sua peça estará submetida. Que informações são essas? Composição do material, região de engaste ou de fixação, como que é essa fixação, região de aplicação da força, como que é essa força, qual a intensidade dessa força, se ela é distribuída, se ela é concentrada, né? 10% é considerado somente o cálculo, a análise. Ou seja, o menor dos processos é o computador que faz, que é um monte de milhares de cálculos lá para determinar os pontos de estresse. E tem o pós-processamento, a gente coloca aí como se fosse uma faixa de 20%, que é também um trabalho braçal do engenheiro, a analisar o resultado. Então você vai analisar aqui, por exemplo, isso aqui é como se fosse um puxador, ok? Esse puxador, você gera lá o processamento dele, você faz todas as restrições de fixação, aplicação de força, material e assim por diante. Manda ele calcular. A partir do momento que ele calcula, ele vai apresentar para você imagens aqui. Essas imagens são ilustrativas. Em que sentido? Aonde está a concentração de tração, onde está a concentração de pressão, né, de compressão, aonde está a maior tensão de estresse do material.
E aí você vai fazer esse pós-processamento, que é a análise desses resultados. Essa análise ela é mental, ela é você analisando os resultados e fazendo a aceitação ou não do seu componente, se ele está apto ou não a atender ao propósito em qual ele foi designado. Ok? Pré-processamento, geometria, né? Quando o modelo precisa ser especificado, especificação de propriedades do material, uma vez que a geometria for definida, quais são as propriedades desse material para a fabricação e precisam ser definidas, né? Como material de composição. E gerar a malha. A malha ela é gerada automaticamente, mas você faz os parâmetros de configuração dela. Tá? Uma vez feito o modelo, o pacote de análise é acionado, essa etapa denomina-se de minutos até horas, pode levar, dependendo do recurso de máquina disponível. Então, ele vai montar a matriz de cada elemento, vai montar o sistema global, a matriz global, reduzir a matriz global para condições de contorno e resolver os cálculos. Isso é o sistema que faz, é o software. E aí vem o pós-processamento, que é fornecido ao usuário a visualização mais clara possível da solução obtida. Então, ela pode ser uma plotagem de deflexão, uma de tensão, valores numéricos e a animação. Tudo isso vem concentrado para a gente em um relatório. Tanto na tela, a gente pode ver, quanto vem um relatório. Esse relatório, logicamente, ele é configurável. Deixa eu abrir aqui. Então, esse aqui é como se fosse o relatório de resposta do software, tá? Dessa mesma simulação que mostrou aí para a gente. Ele já vem num formato bacana, você configura tudo ele, então, simulação do puxador. Ele fala aqui quando foi feito, né, as configurações cada etapa. Então, ele mostra aí aonde ele foi fixo, aonde foi feito o carregamento, como é a composição dele, características dele, né, propriedades do material dele, como esse material ele é composto, onde são feitos os carregamentos, né, as faces, as entidades de aplicação de força. Aqui dá algumas outras tabelas em relação à geração da malha, por exemplo, esse puxador aqui, se eu não me engano, ele tinha 150 milímetros de altura e um perfil de 20 por 10 por 10, se eu não me engano. Ele gerou ali o tamanho do elemento em milímetros de área, né? Proporção máxima, número do computador, tava só um minuto. 12.223 pontos de análise, um mero puxador de armário, de porta de armário ou de gaveta. Então, ele fez 12.000 pontos de análise. Logicamente, ele vai calcular isso dentro do processamento dele. Ele gerou isso aqui de forma automática. Desses 12.000 pontos, 7.500 são ligações. Aqui é a malha gerada. E aí você vê aqui, por exemplo, ó, o estresse por volumices, aonde tem a maior concentração de tensão, mínima e máxima. Dependendo do material, a gente vai ver se rompe ou não. Aqui é o deslocamento, ó, você vê que as colorações são diferentes. Então, onde está a maior concentração de tensão. Aqui é onde está maior deslocamento do material. Né? Aqui é a forma geral de deformação. Aqui é ele in natura, né, que a gente fala. Então, ou seja, você tem vários parâmetros de análise do seu relatório aí de funcionamento. Dentro do software, como isso funciona? Vou mostrar para vocês agora. É simples, é rápido, mas requer um conhecimento da funcionalidade do sistema, do elemento. Então, por exemplo, nós vamos desenhar aqui uma barra, vou desenhar uma peça convencional. Vou fazer do método que eu trabalho aqui, geralmente, ó, clico no esboço, coloco aqui na vista isométrica, vejo a região que eu vou trabalhar. Pessoal, vou fazer uma barra quadrada, maciça. Depois a gente vai fazer algumas variações dela e ver o comportamento dela, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer uma peça com dimensões de 100 por 100 milímetros. Tá, ó. Então, é uma peça de 100 por 100. Ok? Vou estrudar ela, ou seja, eu vou dar material a ela ao longo dela. Vamos falar que ela tem um comprimento de 500. 500 acho que vai ser pouco. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Vamos colocar 700 milímetros. Acho que vai ficar legal, hein? 700 milímetros. Ok. Ele vai pedir para salvar ela em relação à simulação. Então, por exemplo, eu vou só salvar ela aqui dentro da aba aqui onde a gente está fazendo a nossa aula.
Aqui nas aulas teóricas. Aqui mesmo. Elementos finitos. Então, eu salvo aqui como barra, né? Ó, por exemplo. Salvo aqui. Temos aí a nossa peça salva. A análise de simulação, ela vem dentro dessas ferramentas aqui do software, né? Então, você pode clicar com o botão direito aqui. Tem diversos elementos para você simular o seu componente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, suplemento SolidWorks Simulation, né? Ferramentas. O nosso que a gente vai usar, ele não está apto aqui. Operação de análise. Não essa análise. Eu não ativei ele aqui anteriormente. Então, a gente vai vir aqui em suplementos. SolidWorks Simulation. Vou deixar ele ativo aqui. Tá? Dá o OK aqui, ele está preparando aí o software, tá? Só um minutinho. Geralmente não demora. Pronto, ele abriu aqui para a gente a simulação. Feita a simulação aberta aqui, esse ícone de simulação que ele não estava ativo, novo estudo. Esse estudo, pessoal, quando eu clicar aqui, ó, ele pode ser um estudo estático, dinâmico, né, ó, de frequência, tá? Pode ser uma simulação térmica, flambagem, fadiga, não linear, outra frequência em função de um dado inserido. Então, você pode fazer essas diversas análises aqui, teste de queda, ó, pressão, vasos de pressão, tá? A parte de fluxo, ela é uma outra área, também não está ativa aqui. Ele não vai aceitar porque está ativo aqui também. Suplementos. A parte de fluido, de tubulação, essa flow. Vamos lá, ó. Aqui embaixo. Ó, SolidWorks Flow Simulation. Seria essa outra análise aqui, ó, que é a parte de fluxo, tá? Ela não está ativa aqui, porque eu não deixo ativo para não ficar carregado o software. Mas seria essa parte de simulação de fluxo, a gente vai ver mais para frente. Hoje a gente vai ver a análise estática convencional. Então, mais simulação, novo estudo. Pessoal, tem duas características aqui. Caso você esteja fazendo pela primeira vez, você tem aqui, ó, clica aqui embaixo, consultor de simulação. Se você clicar aqui, ele vai abrir essa aba, como se fosse aquele tutorial, e aí você vai o passo a passo de como montar a sua simulação. Então, você vai lendo a sequência, avançar, né? Ó, estou preocupado com a deformação, aí ele vai explicando para você como comportar isso no projeto, né? Ó. Então, ele vai mostrar para você como você fazer a fixação da peça, como você colocar a carga, então, ó, material, interações, a malha e os resultados. Eu não uso essa ferramenta, que a gente já tem características que a gente pode fazer direto, tá? Então, eu vou fechar ela aqui. Primeira coisa para simular, nosso material tem que ter um material de composição. Então, vem aqui, botão direito, editar material. Vamos falar inicialmente aí que ele seja um aço 1020, né? Ó. Um aço 1020. Vou aplicar o material. Então, ele já tem aqui, né? Um aço 1020. Novo estudo. Primeira coisa que ele vai abrir aqui para a gente, se é uma análise estática. Vou considerar como uma análise estática, vou dar OK. Quando faz isso, vai abrir diversas opções aqui em cima para a gente. Ó. Primeira delas, material. A gente já aplicou o material na nossa peça, né? Ele é um aço 1020, está aplicado. Segunda configuração, consultor de fixação. Não vou usar o consultor, senão ele vai abrir aquela janelinha. Vou clicar na setinha aqui, ó. Eu tenho aqui uma geometria fixa. O que é uma geometria fixa? Ele mostra até a simulação aqui, ó. Uma região que não se desloca em função do carregamento. Posso ter uma geometria deslizante. É uma superfície que ela permite um deslizamento em cima do carregamento. Posso ter uma articulação, caso fosse o carregamento de um pino, né? Ou posso montar o meu tipo de fixação. Vamos fazer uma fixação geométrica fixa, né? Ó. Eu vou clicar nela aqui e vou montar a região de fixação. Vou selecionar aqui, ó. Essa vai ser a nossa região de fixação. Vou dar OK.
Nossa peça está fixa ali. Então, esses pontinhos mostram que toda essa superfície está em contato com alguma região que vai fazer a fixação. Ela não é móvel. Tá? Consultor de carregamentos. Não vou no consultor, vou aqui na setinha. Então, tem uma força, um torque, uma pressão, gravidade, uma força centrífuga, né? Um carregamento de mancar, um carregamento distribuído, uma carga remota, temperatura, fluxo, efeitos térmicos. Então, tem várias áreas de você poder simular. Vamos fazer aqui uma força. Quando eu coloco uma força ali, ele pergunta se é um torque ou se é uma força. Tá? Eu posso escolher uma região ou posso escolher um ponto. Por exemplo, eu vou pegar essa aresta aqui. Você está vendo que não está apresentado nada aqui ainda. Eu posso vir aqui e fazer toda a configuração da minha força. Primeiramente, ela vai ser direcionada. Quando eu falo direcionado, tem aqui os eixos cartesianos. Ó. Eu vou falar que ela é na direção Y. Eu acho que é esse aqui. E aí, ele vai pedir a força. Pô, mas a força em Newton, posso vir e mudar o meu método de análise, esqueci o termo agora, a unidade. Se eu colocar aqui métricos, eu vou colocar em quilogramas força. Vamos colocar ali uma força de 100 quilos. Estou fazendo aleatório. Tá? Vou olhar ela aqui. Ele está pedindo só uma referência aqui para poder fazer o direcionamento. Eu vou clicar nessa superfície. Ó, ele fez esse aqui, nesse sentido, seria o que a gente usou aqui. Não seria nesse. Vamos ver nesse. Ó, é nesse aqui. Então, eu vou voltar nesse primeiro. Vou deixar ele aqui como 0. Não quero carregamento nesse sentido. Quero apenas nesse, na caracterização de 100 quilos. Então, vou colocar aqui os 100 quilos. Inverter a direção, que eu quero que seja para baixo. Olha lá, ele feito. Vou vir nesse último aqui também, só vou zerar ele, tá? Ou seja, eu quero apenas um carregamento nesse sentido. E aqui eu estou carregamento somente nessa região, não é uma superfície. Ó. Vou dar o OK. Aí já mostra para a gente o nosso carregamento e o nosso engaste. Venho aqui, consultor de conexões. Não é o nosso caso, eu não tenho nenhuma mola, nenhum pino, nenhum parafuso, não tenho nada nessa montagem, não preciso usar. Cascas também não. Ele vai gerar aqui a malha. Então, eu vou vir aqui, ó, em vez de executar o estudo, criar malha. Quando eu coloco criar malha, ele faz uma análise da nossa peça. Ele vai usar aí, ele vai ver qual o recurso que a gente tem na nossa máquina, qual é a possibilidade de processamento, qual é a taxa de processamento disponível, e em relação às dimensões da peça, ele vai querer gerar uma malha. Vou clicar aqui em gerar a malha. Ele abriu aqui a tela na outra página, não sei se eu puxo, não deu tempo de eu puxar para cá, ele mostra uma tabelinha de calculado, ele abriu na outra tela. E ele gera a nossa malha. Posso vir aqui, ó, botão direito, configurar a nossa malha. Detalhes dela não, aqui ela vai dar o número de pontos, número de nós, né? Ó, essa nossa aqui tem 9.876 nós, ou seja, 9.000 pontos de análise, 6.000 elementos de ligação. Cada linhazinha dessa tem 6.173 linhas. Tá? Posso vir aqui, né? E na execução da malha, é o que eu queria mostrar para vocês, só um minuto eu quero editar ela, eu estava tentando puxar aqui a tela para cá. Aí ele não está dando tempo aí para fazer isso. Eu vou depois puxar para essa tela para vocês verem. E aqui ele já gerou um resultado. Sem querer eu acabei executando o estudo, que na verdade é esse aqui que eu quero. Execução do estudo. Está aqui a tela. Ele está calculando e está gerando aí o cálculo para a gente. Fazendo isso, ele mostra aqui para a gente tensão, deslocamento e deformação. São coisas distintas. Primeiramente, em tensão aqui, né? Ó, ele está usando essa unidade Stran. Posso vir aqui com o botão direito aqui, ó, no deslocamento, em propriedades, configurações. Ele vai abrir aqui. Venho aqui em definição e vou usar quilograma por centímetro quadrado. Tá? Ok. Ele não alterou ali. Vamos alterar aqui, então, diretamente. Só ele abrir aqui de novo. Configurações do diagrama.
não é científico, ele é geral. Normal, nossa malha. Ok. Também não alterou. Vamos lá ver aqui a parte. Contínuo, modelo. É aqui em definição mesmo. Foi aqui no quadrado. Científico é só elevado a 3. Tem um método de exibição. Aqui vai ser o modelo, não é a malha. Aqui ele vai apresentar os valores dentro do elemento, não é nosso interesse. Pessoal, tem como editar isso aqui, depois eu mostro para vocês. Eu consigo colocar isso aqui em outra unidade. O que nós estamos vendo aqui? Tensão, Mises. Então ele mostra para a gente aqui, ó, qual é a região de maior concentração de tensão. Ou seja, se você olhar aqui nessa parte de cima, nós temos aqui uma região de tração, né? Estamos tentando afastar o material. E aqui embaixo a gente tem uma região de compressão. Está aparecendo meio quadriculado para vocês, é por causa do tamanho da nossa malha e do processamento do meu computador. Questão de deslocamento. Vou exibir ele aqui. Ah, pessoal, é porque está demonstrando informação. Pronto. A gente fez as alterações, não tinha aparecido, porque a gente estava na deformação. Está aqui, ó. A deformação em quilogramas-força por centímetro quadrado, né? Pressão exercida. Deslocamento aqui, vamos exibir ele. Está em milímetros já. Então, ou seja, aqui no ponto mais externo, ele teve um deslocamento. Vamos configurar ele aqui. Ele vai abrir a tela aqui. Opções. Geral. Pronto, ó, em milímetros. Ó. A extremidade daqui é 0,6 milímetros de deformação, né? Logicamente, aqui ele faz uma forma exagerada, essa deformação, que é para facilitar a visualização. E a deformação, exibir ela aqui também, ele mostra aí onde a peça é deformada em relação aos componentes. Aqui seria uma compressão e aqui seria uma tração. Com isso, a gente pode ver o quê? E analisar o nosso sistema e ver se ele está de acordo com as nossas características. Por exemplo, se aqui fosse uma peça de carregamento, ela vai flambar lá 6 menos de 6 milímetros. Pode ser aceitável sim ou não para mim. Se eu fizer alguma alteração na minha peça, eu posso voltar aqui, ó, no modelo aqui embaixo, ó, modelo. Vou fazer uma alteraçãozinha nele aqui, ó. Vou falar que dentro do esboço aqui, ele é vazado. Como assim vazado? Vou falar que é um tubo oco. E que a espessura dele aqui, ele tem 100 ali, né? Ó. Vou com a espessura de 10. Ele tem uma espessura de 10. Quando a gente sair aqui, ó, ele é um tubo vazado agora, né? Deixa eu colocar na isometria aqui, nossa, novamente. Vou salvar ele. O material continua lá, o aço. Vou voltar aqui, ó, em análise estática. Quando voltar, ele perdeu a simulação, ele deu aqui um erro nos resultados, tá? A gente só vai gerar a malha novamente. Eu vou colocar uma malha mais fina aqui, ó. Redefinir aqui mais fina. Gerar. Ele está calculando a malha aqui na outra tela, ó. Pronto. Gerou a nossa malha. E vou executar o estudo. Ele vai recalcular aí pra gente. Está aqui a tela de cálculo aqui. Está processando aí a nossa nova peça. E aí apareceu um outro resultado. Olha que interessante. Tensão, eu não lembro qual o valor. Vamos ver deslocamento aqui, que a gente lembra de cabeça, 0,6. Olha aí, ó, como aumentou o nosso deslocamento. Foi para 0,1 milímetros, né? Porque ela ficou oca agora. Deformação. Olha aí como mudou a deformação. A gente tem deformação tanto aqui nas extremidades, quanto também aqui, ó, nas pontas, né? Internamente lá. Não mostrou tanto aqui questão de deformação interna, então mais externas, mais aparente externamente. Tá? A fixação ficou nessa região ainda, né? Só que agora somente nessa, não tem nada aqui.
E aí a gente vai vendo o comportamento do nosso sistema. Olha que interessante. Eu vou voltar aqui no carregamento, vou voltar aqui na força, vou editar a definição. E em vez de 100 quilos, vou colocar mais um zero aqui, ó, 1000. Dá o OK. Vou gerar o estudo novamente, tá? Ele vai recalcular aí pra gente. Você viu que apareceu uma interrogação aqui que estava errado, né? Porque sofreu alteração. Ele está calculando aí pra gente. E pronto, gerou lá. Vamos ver aqui nossa tensão, ó, como ela aumentou. Pessoal, como seria o limite? Está aqui o limite do material. Ó. O limite é 3,5 vezes 10 elevado à terceira. O nosso máximo foi 1,3 elevado à terceira. Então, ele não chegou no ponto de ruptura ainda. Nós vamos romper ele já já. Olha o deslocamento. Vamos exibir ele aqui. Olha, ele está 1,27 milímetros agora de deslocamento lá na extremidade, né? Porque a gente aumentou a força. Ou seja, ele vai deslocar um tempo maior. Deformação também. Você vai ver que ela vai dar uma mudada aí nas características. E aí eu quero agora ver se eu ultrapasso o limite de escoamento do nosso material. Como a gente vai fazer isso? Vou voltar aqui no modelo. E vou fazer algumas geometrias aqui. Que talvez eu sei que vai enfraquecer a nossa peça. Por exemplo, vou fazer um rasgo oblongo aqui, ó. No centro dele. Não vou usar medidas muito específicas, tá? Então, vou cortar essa geometria aqui nele, ó. Passante. Olha lá como ela ficou vazada, né? Estou mudando as geometrias aqui. Vamos fazer geometrias aqui em cima também. Eu quero gerar um ponto de ruptura para a gente poder ver o que acontece. Vou colocar um círculo. Vamos colocar aqui um quadrado. Só colocar ele mais no centro aqui. E vamos colocar uma peça, um sextavado aí, né? Pessoal, isso é aleatório, tá? Estou criando aqui, só para a gente ver o comportamento. Vou colocar aqui um recurso, um corte. Ele não vai ser passante. Eu vou colocar ele menorzinho aqui, eu vou colocar a espessura só da peça, tá? Ó, 10 milímetros aí. Então, nossa peça aí parece aqueles brinquedos antigos que a gente encaixava os bloquinhos, né? Ó. Bem aleatório, tá? Vou salvar ela aqui. Vou colocar na isometria. Vou voltar lá na análise do movimento, do estudo, né, na verdade. Vou regerar a nossa malha. Então, ele está calculando aqui a nossa malha, ó. Não deu tempo de eu arrastar para cá, gerou a malha. E executar o estudo. Não preciso redefinir engastamento, força, porque isso já está definido. E aí ele fez a nossa simulação. O que eu queria mostrar para vocês é justamente isso. Ele não vai mostrar o equipamento quebrando, mas olha aqui, ó, tá vendo essa setinha que apareceu aqui? É onde ocorre o limite de ruptura dele, o limite de escoamento. Ele atingiu, nesse ponto verde, o limite de escoamento dele. Então, tem pontos de maior concentração e pontos que ultrapassam. Pessoal, se acontece isso, ele vai quebrar. Não necessariamente na primeira vez, pode ser por um estresse de fadiga, pode começar uma microtrinca ali, se propagar essa trinca até rompimento, pode ser várias situações. Ou seja, ele tem pontos que ultrapassam o limite de resistência do material. Onde é esse ponto? Se eu clicar nele aqui, eu teria que configurar aqui ele demonstrar o ponto. Exibição, ó. Esse aqui mesmo. Exibir a gênese, exibir plotagem, exibir a anotação máxima. Olha lá onde aconteceu a anotação máxima, ele já mostrou aqui pra gente, ó. E onde foi o mínimo? Ah, o mínimo foi aqui nessa região, ó, que não tem nada. Por que a gente faz essa caracterização também, que é muito interessante? Por exemplo, uma aplicação real que a gente faz muito nisso. Lembra aquela característica que a gente falou de você ver nas propriedades o peso do componente? Pô, eu preciso aliviar tensões, peso dele, deixar ele mais leve.
Ou seja, com essa análise, eu posso ir tirando material de regiões que não tenham necessidade de transformar a nossa peça mais leve, menos material. E assim, mantendo a mesma resistência e a mesma caracterização. Não vou deixar esses pontos aparecendo, que eu acho que ele atrapalha um pouquinho aí na análise. Olha o deslocamento. 15 milímetros agora, hein? Lá na extremidade. Ele vai deformar. Deslocar, né, na verdade. Olha a deformação. Ela ocorre todo nessa região aqui. Deixa eu editar aqui. Configurar. Definição. Pronto, temos aí a nossa deformação, teoricamente, em milímetros. Ok? Então, com isso, a gente consegue ver todo o nosso sistema. Podemos vir aqui também, com o botão direito aqui, ó, os resultados. Vamos ver por outro resultado, por outra... Vamos ver aqui, intenção. Aqui, botão direito, deformação. Vamos exibir ela. Botão direito, animar. Quando a gente coloca em animar aqui, ó, a gente vai ver ela acontecendo. Posso mudar aqui a frequência, tá? E eu consigo ver conforme ela vai sendo aplicada o carregamento, qual é o comportamento dele, né? Posso fazer isso também para a tensão, conforme o carregamento vai sendo aplicado, como que essa tensão vai se aplicando, ó, né? Onde ela vai se propagando. Posso salvar esse vídeo, essa animação, tá? Tem como a gente salvar o arquivo em AVI, tá? Gerar aí um arquivo para demonstração de projetos. E aí, feito isso, a gente vem aqui em relatórios. Relatório, ele vai abrir uma pastinha. Você pode configurar tudo que vai aparecer no seu relatório, todas aquelas abas ou folhas ou não, apêndice, tudo que você quiser. Vai perguntar aqui aonde salvar. É justamente onde a gente está na pasta lá que a gente salvou. Exibir o relatório ao final. Eu quero que ele apareça. Papel A4. Então, eu faço configuração de tudo aí. Posso colocar ali configurações do projetista, o nome do projetista, qual é a empresa, o site, né, logomarca, caso tenha lá para aparecer no relatório. Logomarca aqui, eu não sei se eu botei aqui, eu estava fazendo uma aula de manhã que tinha a logomarca da Unifor, a gente estava usando. Não, não tem ela salva aqui agora não. Então, vou aplicar. Ah, eu coloquei aqui para selecionar a logomarca, né? Eu não quero ele. Então, vamos aplicar. Ele está calculando aí, gerando nosso relatório e vai exibir aqui para a gente. Ó. Então, ele está montando lá o relatório. Preparando as imagens, preparando tudo, as tabelas. Pode levar um tempinho, viu, pessoal? Só ter paciência aí que funciona. Sobre a atividade lá, conseguiram executar com tranquilidade? Mandar ela para mim. Eu vi que tem uns alunos que não mandaram ainda, eu mandei o torpedo aí para quem não entregou. Tem alguém acordado aí? Opa, mandei lá já. Tranquilo. Beleza. Tá só calculando aí, pessoal. Você colocou todas as configurações para exibir, né? Demora um pouquinho mesmo aí. Achei que ia ser mais rápido. Então, se vocês observarem, tem diversas outras ações que vocês podem ver aqui, ó, né? Simulação descarregada, não sei o que seria, gerente de rede, você pode gerenciar essas simulações, incluir alguma coisa a mais no relatório, né? Comparar resultados, você faz uma análise, salva, faz outra salva, depois você faz a comparação dos resultados, você coloca lá na mesma tela e vê os gráficos, né? Os comportamentos de uma em relação à outra, quais são os parâmetros alterados, é bem interessante também. As outras simulações térmicas, de frequência, né? De fluxo de ar, é nesse mesmo princípio. O que muda é só essa questão aqui dos carregamentos. Então, por exemplo, o fluxo de ar, você tem que determinar lá qual é a região de entrada do fluxo, qual é a região de saída. Se você não colocar entrada e saída, ele dá um erro. Se for de pressão, qual é a região que vai ser exercida a pressão, por onde entra a pressão.
e assim por diante. Então, são só as restrições de projeto, é aquele pré-processamento. Por isso a gente fala que é 70% do processo é ele. Só está demorando um pouquinho aí nosso relatório, achei que ia ser mais rápido. Só que ele não fala aí, vou cancelar esse aqui, só para ver se ele acelera esse aqui, não. Vamos cancelar também. Sim. Vou gerar um novo relatório aqui. Quando você faz isso, ele faz diversos arquivos lá dentro da pasta. Para vocês terem noção, uma pasta aqui, ó, que a gente salvou. Ó, quantos arquivos ele vai salvando, né? Para a montagem desse relatório. Então, eu vou tirar aqui algumas coisas. Acessórios, definição de conector não teve, informação de contato, malha teve, pressuposições não, propriedades de estudo sim, descrição. Não vou colocar resultado, não vou colocar conclusão, resultados do estudo, não vou colocar vigas, forças resultantes, detalhes do sênior não precisa. Estou colocando só algumas características a menos aqui. Só para a gente ver. Aplicar, publicar. Vamos ver se ele gera mais rápido aí. Eu ter feito o relatório antes, né? Vou mostrar para vocês. Acabei não fazendo. Pessoal, vai ficar meio longo aí esse relatório. Ele vai abrir um relatório similar àquele que a gente fez, que a gente mostrou na apresentação, né? Então vai ter o nome do simulador da peça lá, as imagens, os resultados, o número de pontos, né? Ele está gerando essas imagens, isso está pesando, acho que ali para ele. E ele vai trazer para você tudo esse relatório. Então, cada parte daquela que a gente selecionou, desmarcou, é a conclusão, né? Ó, esse aqui são as imagens, né? Os acessórios de fixação de carga, as informações da malha. Então, tudo isso, cada página dessa, ó, resultados do estudo, é uma marca lá que a gente colocou aqui nessa configuração, ó. Não sei porque demorou tanto, mas era para ter sido mais rápido. Estou com muita coisa aberta aqui. Essa parte de gravação de imagem aqui, de geração da aula também carrega um pouco o computador. Mas seria aquele aleatório. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí nossa lógica, nosso princípio? Alguma dúvida? São esses pontos aqui, ó, que a gente coloca lá, que são as folhas que vão gerar nosso relatório. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, só manda um torpedo, uma mensagem, ok? Nós fizemos já aí 3 avaliações, 3 atividades avaliativas dentro da nossa disciplina, eu já respondi algumas delas para vocês. Ainda estou recebendo aí, né, essa última agora, que é a parte de fabricação do rodízio, tá? Aí, recebendo essas 3, vou conversar com vocês. Vamos fechar essa primeira etapa aí de avaliação como se fosse a V1, mas nossa disciplina agora ela vai ser uma nota única, né? Teve umas alterações aí dentro de algumas disciplinas da Unifor, mas isso aí eu converso depois com vocês, não tem nenhum impacto diretamente para a gente, tá? O comportamento da disciplina vai ser o mesmo, beleza? Sobre hoje, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos a lógica aí de funcionamento dessa simulação? Deu sim mesmo. Vocês entendem a importância dela, né, dentro do projeto, dentro de você desenvolver uma peça, um componente, um elemento? Sim. Maravilha. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Vou encerrar aqui a nossa conferência, nosso vídeo. E aí, bom estudo, bom fim de semana, fiquem em casa. Segunda-feira teremos aula novamente. Beleza? Tranquilos? Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Fiquem bem, fiquem em casa.